Olá pessoal, bom dia. Eu vou começar com um vídeo. Tá sem som. Dentro dessa faixa, acompanhe aí com a gente. Bom dia agricultor, bom dia técnica agrícola, bom dia para você engenheiro agrônomo. Hoje a gente está aqui na Tangará Aeroagrícola, onde a gente vai fazer uma avaliação da faixa de aplicação e como é que está a distribuição dentro dessa faixa. Acompanhe aí com a gente. Thiago, eu sou da Tangará Aeroagrícola de Orlândia e hoje nós fizemos um teste de espectrometria de fio com a SAB e eu achei uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que agrega valor na aplicação aérea, uma ferramenta que garante ao cliente um bom serviço de aplicação aérea. Show! Eu acredito que se alguém aqui já me conhece, pode ser por esses vídeos, tá? Eu sou o Henrique, eu sou consultor na área de tecnologia de aplicação e eu estou aqui hoje justamente por isso que o Sindag me deu a oportunidade de estar explicando de onde que eu vim, de onde que surgiu, quem que é você, o que que significa esse serviço, o que vem depois, certo? Então eu agradeço essa oportunidade, também ao pessoal da Aerotech, lá com o Thiago Textor, que a gente fez o trabalho lá, ele indicou para a gente estar falando, e na segunda-feira passada a gente ia fazer demonstração, tá? Mas aí o clima não permitiu. Antes de começar eu quero dar um aviso, muito importante, que eu sou mineiro, tá lá de Tupaciguara, então esse sotaque, ele vai acontecer durante todo o tempo, tá? E aí eu trabalho, quando me perguntam que região que eu trabalho na região de Entre Rios, tá? Entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Então, às vezes você vai no norte e fala oxe, no sul fala uai. Então, vai acostumando aí com esse sotaque. Esse trabalho aqui, pessoal, que é a clínica de aeronaves, a tecnologia de aplicação, como é que eu cheguei até ela, tudo começou, quem trabalhou com soja aqui, ou conheceu o histórico da soja no ano de 2000, 2001, foi quando eu me interessei nessa área de tecnologia de aplicação. Meu avô tinha um sítiozinho, lá em Minas, sempre trabalhou com gado, tirava um leite, vendia uns bezerros machos, e aí ele começou a trabalhar com soja. E aí chegou em 2001, chegou um rapazinho novinho lá, de uma empresa alemã, falou para ele assim, pegou umas folhas na lavoura dele, e ele estava empolgado, plantou no sítiozinho dele inteiro, arrendou de um vizinho, e chegou esse rapazinho lá, dessa empresa alemã, com as folhas, e falou assim, aqui ó, o senhor está com uma doença que chama ferrugem. E aí ele tinha que usar um fungicida que era muito caro na época. E eu lembro que o meu avô disse assim, você acha que um moleque desse vai me ensinar a plantar soja? Meu avô quebrou. A soja não ficava dentro do caminhão. Só aquele chumbinho, né? Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar nessa área de tecnologia de aplicação. Consegui fazer agronomia na Universidade Estadual de Goiás, e aí tive a oportunidade de fazer o mestrado lá na Unesp, o doutorado, tive a oportunidade, graças ao governo, graças às universidades, desculpa, eu ando muito, eu saio do foco aqui, de estar fazendo parte do mestrado na Holanda, trabalhar com aqueles sensores de aplicação localizada, parte do doutorado foi na Universidade de Nebraska Lincoln, nos Estados Unidos, foi onde eu comecei a fazer, junto com o pessoal lá da WRK, aprender essas clínicas de aeronaves. E é sobre isso que eu vou explicar para vocês. A minha história é essa, de onde eu vim,
e foi lá nos Estados Unidos que eu conheci essa ferramenta incrível. Tem um analista aqui também, que é o John Gar, que também já participou dessas clínicas lá. E o que significa SABRE, né? Nesses vídeos nossos, se vocês colocar no YouTube, Clínica de Aeronaves, vai estar lá SABRE e do PRO. O meu passador... A SABRE, pessoal, ela foi criada em 2013, é uma empresa de pesquisa, consultoria e desenvolvimento de produtos. Tá? A gente está nos Estados Unidos, Brasil, Índia, China, Paquistão, Sérvia e agora no Panamá. Somos 28 consultores, cada um numa área, e eu fico na área de tecnologia de aplicação. Tá? A sede nossa fica dentro da Unesp de Jaboticabal, porque a Unesp tem um programa de incubação de empresas startups, de aceleração, e a gente fica lá dentro do campus, e por eu ser o pai da criança, geralmente eu que apareço mais, mas tem 28 professores aí atuando também, gente fora do país, que vocês vão ver mais frequentemente nos cursos online, que são, na grande maioria, gratuitos, porque todo mundo é professor, pesquisador, então sempre tem um curso online lá pegando esse pessoal de fora, tá? Esse aqui é um aplicativo que a gente desenvolveu para tecnologia de aplicação. Por enquanto, ele chama AgroPocket, voltado para pulverização terrestre, mas com essas clínicas de aeronaves a gente está fazendo levantamento de dados para também incluir a parte de pulverização aérea. Bom, o que significa, né, essa SABRE? E aí a gente faz até uma reflexão. A SABRE é uma maneira da gente deixar o nosso legado. Pegamos um monte de professor, informação que a gente tinha dentro da universidade e colocamos num site. Tá? Então, se vocês entrarem no site da SABRE, vai ter bastante material, vídeo no nosso canal do YouTube. Tá? A gente também faz os cursos online, como eu comentei. Aqui tem um pouquinho do pessoal que faz os cursos online com a gente. I am from Belgrade, Serbia. I am a researcher from University of Belgrade. I am working as a SABRE consultant for Europe. Meu nome é Letícia, sou consultora da SABRE da área de fisiologia vegetal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano Zerbato, sou professor aqui na Unesp, campus de Jaboticabal, e consultor SABRE em mecanização e agricultura de precisão. Meu nome é Henrique Vinícius de Holanda, sou pesquisador na Zhejiang Gongshan University, em português é Universidade da Indústria e Comércio da província de Zhejiang. Então isso aqui é um pouquinho do que a gente faz, tá? Os pesquisadores, tudo gente nova, que está lá nesse site para estar passando informações para vocês da melhor maneira possível. Então isso é a SABRE. Tá? Agora a gente também faz a clínica de aeronaves, que é um serviço dentro da SABRE, que é via essa empresa do PRO, que é a empresa que tem o equipamento. Tá? E a gente fica em Ribeirão Preto. A SABRE fica na Unesp de Jaboticabal e a do PRO fica em Ribeirão Preto. A nossa intenção é criar parcerias, por exemplo, com o SINDAG, com a indústria de produtos fitossanitários, que eu acredito que deve ser a grande incentivadora de estar fazendo esses testes de faixa e distribuição. Tá? E a gente também tem alguns projetos governamentais aqui com o deputado Luiz Humberto Carneiro, lá do estado de Minas Gerais, onde a gente está promovendo, aí, tentando emplacar essa clínica aí, sendo que o governo vai estar entrando com essa iniciativa. Então isso é a SABRE e isso é a do PRO. Tá? Agora a clínica de aeronaves, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, a gente tem por objetivo melhorar a qualidade das aplicações, aumentar o rendimento, se possível. Nem sempre quando você tem muito rendimento, você tem muita qualidade. Tá? A gente tem que achar esse elo. E segurança, tá? Durante as aplicações. A gente mede basicamente a faixa de aplicação, a distribuição, como é que está essa distribuição do produto dentro da faixa. Vou mostrar resultados aqui para vocês, como é que funciona. E o potencial de deriva. Tá? Qual que é o potencial dessa aplicação está sendo perdida. Quando a gente fala em qualidade, na minha opinião, é prioridade. O preço de fazer bem feito é o mesmo preço de fazer mal feito. Tá?
Então, para a gente evitar subdosagens, e hoje qualquer pessoa tem um drone para estar te fiscalizando, para estar olhando lá, falar que foi culpa do produto, do adjuvante, da aeronave, do prestador de serviço, tá? Não abriu a minha foto ali. Então a gente quer evitar sub ou superdosagens, reaplicações, evitar que essas plantas daninhas, insetos, doenças, acabam criando resistências e contaminação. Tá legal? Seja aí de aplicações, aqui um exemplo de pastagem. Então essa é o que a gente busca em qualidade. Melhorar, evitar essas subdosagens. Rendimento, pessoal, que está diretamente ligado com a economia. Hoje, basicamente, uma aeronave vai consumir aí de 200 a mais litros por hora de consumo. Então não dá para a gente ficar errando, tá? E a gente já teve resultados de aumentar até 20% a faixa de aplicação. Graças a essa ferramenta que antes a gente usava papel hidrossensível, que é muito subjetivo, chegou gota ali, mas será que significa que a faixa está igual? Então, verificando essa distribuição, que vocês vão aqui ver nas imagens mais para frente, a gente já conseguiu num grupo do Mato Grosso, que chama Botuverá, fica lá em Gaúcha do Norte, no Air Tractor 402 deles, a gente conseguiu aumentar. Isso significa que se você ir lá, olhar a aeronave dele, colocar as pontas no mesmo lugar, vai funcionar? Não. Essa foi até um debate, não sei se o pessoal estava aqui na palestra da Embraer ontem. Você faz um teste desse numa aeronave, o John sabe que nenhuma aeronave, no aircrafts are alike. As aeronaves não são mesmo sendo uma aeronave igual, idêntica, os bicos no mesmo lugar, pode dar diferença. A aerodinâmica ali muda tudo. E o mais curioso dessas clínicas de aeronave é que, às vezes, os mesmos pilotos do ano passado vêm esse ano para ver se está tudo ok, às vezes teve alguma diferença. Tá? Então é um serviço bem interessante, mas que você fez numa aeronave não vale para outra. Pode ser que valha, mas se você notar alguma falha, pode ser que é interessante reavaliar. Tá? Eu acredito muito nesse serviço como uma entrega técnica, fazer essa avaliação de faixa e distribuição. Entregou o avião, vamos ver se está tudo certinho. Tá? Porque a maioria que eu estou vendo no campo, pessoal, quer ter rendimento pensando em reduzir água. Eu não sou contra o baixo volume de caldo. Só que algumas formulações, teve uma palestra aqui da UPL mais cedo, falando de formulações, ontem, na terça-feira, né? Algumas formulações não dá para você aplicar 5 litros por hectare. Você coloca o produto A, B, C, D, às vezes não vai. Então, às vezes, a gente consegue aumentar um pouquinho o rendimento em faixa, não só pensando em volume de calda, tá? Mas sempre com responsabilidade, para a gente não pensar só em rendimento, também ter essa qualidade na aplicação. Então aqui algum exemplo com algumas formulações, bobeou ali, ficou sem agitar, pode ser um problema. Então a gente não pode errar essa bola aqui. Segurança, pessoal. Quando a gente fala segurança, é uma palavra muito forte, né? A parte de segurança, de NR31, como você tem que adotar dentro da sua área, isso aí eu deixo para o CAS, para o SINDAG. Ou quando eu falo segurança aqui, eu estou pensando em avaliações de deriva, que cada vez a gente está sendo mais crucificado. Tá? Falou em morte de abelha, o pessoal já relaciona na hora com o avião, contaminação, a gente tem que mudar isso para se defender. E eu acho interessante mostrar esse gráfico aqui, pessoal. A gente está em tempos de agricultura de precisão, onde cada área é tratada de uma maneira. E muitos adjuvantes são recomendados de uma maneira em geral. Então isso aqui é um exemplo de 11 adjuvantes que estão no mercado brasileiro, que eu avaliei com dicamba, que vai chegar aqui em 2019 para a gente, a tecnologia Extend Max. Isso aqui é o produto sozinho, tá? Isso aqui foi avaliado em túnel de vento. Produto sozinho, aqui um corante que eu avaliei. Todos os adjuvantes que eu avaliei reduziram o potencial de deriva, aquelas gotas menores que 100 micra com os 11 adjuvantes. Certo? Fui lá e peguei os mesmos 11 adjuvantes e coloquei glifosato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reduziram. Não mudou nada, você colocar ele ou tirar não ia fazer diferença, pensando em redução de deriva. Pode ser que ele ia te ajudar em espalhamento, estabilidade de cauda. E 1, 2, 3 deles aumentou a deriva. É o mesmo produto, só mudou a formulação. Quem trabalha com glifosato sabe que ele diminui o tamanho de gota. Oi?
Aqui com glifosato, aqui com dicamba, que é tipo um 2,4-D. Então, só mudou a formulação, o mesmo adjuvante que fazia um serviço bom, para aquele ponto, ele já não foi interessante. Então, quando a gente fala em deriva, às vezes a gente pensa só que é da gota para fora lá, do tamanho de gota, mas às vezes está ligado à formulação, tá? E também na concentração. Aqui a concentração cheia, 50%, 1,25. Peraí, eu não estou conseguindo enxergar. 0,5, 0,25, 0,1,25. Então, eu fui reduzindo a concentração, eu até consegui reduzir a porcentagem de gota. Então, às vezes, até adequação de doses para cada produto. Então, em tempos de agricultura de precisão, às vezes a gente está pegando algumas formulações e aplicando em geral. A gente até bateu um papo lá no stand, né, sobre isso. Então, outro ponto, pessoal, deriva e pressão. Todo homem casado sabe o que é pressão. Não é fácil. Casei recentemente, primeiro ano é divertido. Depois não é brincadeira, tá? Mas brincadeira, viu? Aqui é só um exemplo de um trabalho do Brad Fritz, Clint Hoffman e do Henry Ryan, lá da Universidade de Nebraska, foi feito. Deixa eu dar um clique aqui para aumentar essa tela. O computador ficou longe de mim. Quando a gente aumentou a pressão, a gente aumentou o tamanho de gota e reduziu deriva. Então, às vezes, é um pouco contraintuitivo, né? Na pulverização terrestre, você aumenta a pressão, você quebra mais gota. Na aérea é o contrário. Você aumenta a pressão, os meninos lá, conversando com eles durante as clínicas, os meninos no Texas estão tendo menos deriva com bico hidráulico, fazendo 60 PSI do que 30. Então, às vezes, alguns estudos aqui, a gente está vendo que, independente do adjuvante que foi avaliado, esse trabalho está disponível na íntegra, lá no site da SAB, aumentou a pressão, você acabou aumentando o tamanho de gota e reduzindo o potencial de deriva para bico hidráulico. Tá? Então, existe alguns, vamos dizer da linguagem nossa, existem alguns macetes que às vezes dá para reduzir deriva também, fora pensar só que é tamanho de gota, só a parte lá do campo, tá? Dá uma olhada aqui. Aumentou a pressão, olha que a pressão está de 200 kPa, 2 bar, 30 PSI, passamos para 500 kPa, 5 bar, 60 PSI, e aqui foi uma pressão bem alta. Você aumenta o tamanho de gota. É simples, pessoal. Aqui eu tenho uma gota com baixa pressão sendo formada. Quando eu faço baixa pressão, a gota ela vai ser maior, necessariamente. Menos pressão, gota maior, certo? Mas você tem que lembrar que tem 180 a 200 km por hora de vento batendo nessa gota. Então, quando essa gota forma maior, ela é fragmentada mais em gotas menores. E acaba que isso aqui é medido no laser, você acaba fazendo gota, você fragmenta ela mais. Agora, quando você faz uma gota menor, com mais pressão, ela vai formar menor, a chance dela fragmentar é menor, para bico hidráulico. E está comprovado aqui nesse estudo. Isso. A gota pequena, formada com alta pressão, no vento de 200 por hora. Eu comprei uma massinha de criança para poder explicar isso para um cara que ele não entendia. Eu falei, cara, deixa eu pegar a massinha aqui. Peguei uma massinha grande e uma menorzinha. A hora que essa aqui bater no vento, qual que vai fragmentar mais? Certo? Agora no campo, pessoal, isso aqui que eu falei para vocês são alguns macetes que a gente já leva antes de fazer a avaliação. Depois a gente pode até discutir, entendeu? No campo a gente faz esse trabalho para produto líquido, o teste de deriva e para produto sólido, certo? Primeira coisa, antes de começar a clínica, é dar algumas instruções de segurança, tá? Nunca imagine que um piloto vai te ver no meio dessa linha de teste fazendo o trabalho. Então, sempre fica no local que a gente vai recomendar. A gente faz o teste só com água e corante, você pode ficar perto, não vai ter contaminação, mas tem que dar algumas informações de segurança. Por exemplo, vão analisar a área, ver se tem rede elétrica, fazer esse bate-papo antes com os pilotos, tá? No caso de aplicação de líquidos, a gente faz o antes e o depois. Primeiro, ele faz uma passada. Aqui está o esqueminha do avião passando, vento contra, tá? Vento alinhado. A gente tem uma linha que eu chamo ela de especial, porque ela tem a quantidade certa de poliéster, de algodão. Fez essa passagem, esse corante é depositado sobre a linha e a gente leva isso para o laboratório.
tá? Aqui na prática. Isso aqui foi um trabalho feito lá no Textor, na Aerotech, em Quirinópolis. Aqui a gente pega a velocidade de voo, porque eu com a velocidade de voo da aeronave, pegando a informação de vazão do bico, pressão, o próprio software já solta um tamanho de gotas para bico CP. É aquela planilha do USDA que já está dentro do software. Tá? A gente também coloca papéis hidrossensíveis. Aqui a gente está medindo a altura de voo, tá? Tem uma metodologia que a gente vê qual a altura que ele está voando, e essa moça aqui está pegando a velocidade do vento, temperatura, às vezes dá um vento de lado, a gente chama de crosswind no meio da avaliação. Tá? Então aqui são os pontos que a gente avalia. Aqui está um exemplo, isso aqui foi uma clínica feita no grupo Schmidt, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, com o piloto Douglas, não sei se vocês conhecem. Aqui está a orientação do piloto, a linha, a gente está pegando informação aqui de velocidade do vento, velocidade da aeronave. Essa linha ela é coletada e a gente leva para o laboratório que é móvel lá, a gente vê como é que está a distribuição. Deriva, pessoal, essa foto aqui do Denis, né? Só para demonstrar. Aquela velha história, uma semana antes de vir para cá, sai na Globo, contaminação, morte de abelha, todo mundo já preocupa, tem os preconceitos, então essas avaliações são importantes para isso. E a gente tem 3 ferramentas para avaliar a deriva. A primeira, a partir do banco de dados do software, tá? Aquilo que eu comentei com vocês, está aqui o equipamento, essas informações que a gente pega no campo. Quando eu coloco o tipo de bico, a vazão, a velocidade que ele está voando, eu tenho já aqui um estimado DMV, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. Se você tem um DMV muito baixo, as chances são que você pode ter mais perda por deriva. Então esse é o primeiro ponto que a gente já avalia. Segundo é com o papel hidrossensível. Nem todos os bicos estão lá no software. Só que eu sei que pode acontecer isso aqui, uma gota ficar em cima da outra. Esses métodos, eu uso o Dropscope, mas tem gente que usa o Droplet Scan, tem gente que usa o Quant, eu usei muitos anos o Quant, que é gratuito, da Embrapa, também tem o Gotas. É uma ferramenta fantástica, automatizada, você coloca, mede, sai um dado, só que pode acontecer isso aqui, tá? Mas é um parâmetro para a gente estar avaliando. E por fim, que eu acredito muito nessa ferramenta, depois se quiser ir lá no nosso estande, tem um mapa de deriva que a gente fez junto com a universidade. Esse aeronave vai estar passando aqui, agora o vento não é alinhado, é de través, e a gente tem uma torre aqui de 12 metros de altura. Lá nos Estados Unidos o pessoal usa papel hidrossensível nessa torre, posicionada a 300 metros de distância. Eu uso um fio de nylon, que eu acredito que ele vai capturar aquelas gotas que o papel não ia enxergar. Tá? Então dentro desse fio de nylon aqui a gente pega ele, leva para a Unesp de Jaboticabal, que é onde a gente fica, leva para o laboratório e ele solta um laudo. Ó, nessa torre aqui, nesse fio de nylon, tinha resíduo do marcador ou não tinha. Tá? Então pode ser um parâmetro para você ver até onde está indo o produto. Essa torre você pode posicionar ela perto de um aglomerado animal ou perto de uma área que tem uma cultura sensível, daí por diante. Aqui a gente monta na torre, tá? Isso aqui também lá no Mato Grosso. E aqui como é que a gente coloca o fio de nylon dentro desses tubetes Falcon e leva para o espectrofotômetro. Só esse resultado que não é entregue na hora, os demais a gente entrega na hora. É a distribuição, faixa. Também é possível fazer outros tipos de avaliação de deriva, por exemplo, usando uma planta sensível ao herbicida, usando algum inseto, em gaiola. Então aqui você tem também um resultado biológico, que dependendo do caso a gente faz. Para criar um... Quando eu falo laudo, pessoal, eu tenho medo de comprar uma briga grande aí com certificadoras, não é essa a intenção. É uma empresa que tem um CNPJ, que está dentro de uma universidade, que vai ver se chegou o produto ou não, e vai te dar um resultado vinculado a um laboratório, tá? Que tem um valor no mercado. A aplicação de sólidos, pessoal, é bem semelhante, só que aqui no caso a gente usa esses coletores aqui. A aeronave vai estar passando, aplicando seja semente, seja um fertilizante. A gente retira aqui a amostra de cada um deles e depois joga no software. É bem parecido com o que é feito na clínica de líquidos.
Aqui a gente fez lá no aeroporto de Stuttgart, na Arkansas. Agora, pessoal, isso então é a metodologia da clínica de aeronaves. Agora, resultados. A gente tem uma política de privacidade, que com todos os clínicos que a gente fez aqui no Brasil eu não mostro. E nem lá dos Estados Unidos, que a gente faz sempre em março. Mas eu vou mostrar agora aqui qual que é um exemplo de um resultado bom, um exemplo ruim. Tá? Isso aqui seria o ideal de uma faixa de aplicação. Só que muitas vezes pode acontecer isso. Geralmente, esses aumentos aqui nas extremidades pode ser em função de bicos a mais, indo além daquela quantidade máxima de bico na barra. Às vezes a gente tira um bico da ponta de cada barra, já melhora aqui. E aqui pode ser em função do próprio rotação da hélice, tá? Que a gente chama lá de próprio wash, tá? Dependendo da situação, pelo que eu já vi, abaixo de 20 litros por hectare, não precisa ter esses bicos aqui embaixo, na barriga do avião. A gente tem visto que eles não têm colaborado muito na distribuição. Então são alguns ajustes que a gente está vendo no campo e chegando até uma determinação. Tá? Aqui esses, no caso de bicos hidráulicos, aqui abaixo de 20 litros por hectare eu não estou vendo grande diferença no campo. Por que que eu disse, até mencionei daquela palestra da Embraer, que sempre vai ser diferente uma aeronave da outra? Cada um tem uma configuração aqui embaixo, mudou alguma coisa, a distribuição pode ser totalmente diferente. A aerodinâmica muda completamente, tá? Então pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então o motivo de talvez não dê certo é porque pode mudar muita coisa aqui. Aqui eu estou dando um exemplo de um trabalho feito lá em Oklahoma, tá? Aqui a distribuição na primeira passada que a gente fez com o piloto, tá vendo que teve uma falta de depósito aqui do lado direito da asa, tá? A gente tentou aqui, provavelmente foi um vento lateral, mas aqui a gente precisava melhorar essa distribuição aqui, não estava entrando dentro da faixa dele, faixa de 70 feet, que é aproximadamente 21 metros, num Air Tractor 602, é isso? 402 lá? 402, 600, então um pouco. Num Air Tractor 602, então a gente tentou melhorar aqui, tá ruim de enxergar mesmo de longe. E aí a sugestão foi colocar um bico aqui, porque olha o coeficiente de variação, estava de 26%. O máximo aceitável, pessoal, é 20%, mas eu, Henrique, eu gosto de trabalhar com 15%, tá? Principalmente se for aplicação de maturador, quanto menor esse CV, mais interessante, tá? Então a gente tentou abaixar esse coeficiente de variação, colocando um bico a mais aqui, simples demais, não é? Coloquei o bico, na verdade nem foi eu, foi o Denis, piorou. Às vezes é contraintuitivo. Lá no Mato Grosso eu demorei 4 dias no Air Tractor 402. Você fala, não, agora é aqui, você coloca, não dá certo, você vai de novo, aí começa a ventar, a umidade abaixa, só no outro dia. Então não é um trabalho fácil, por isso que eu sempre faço o antes e o depois. Parecia simples colocar um bico lá, colocamos, piorou. Aí fizemos, o coeficiente de variação subiu, logicamente, 29. E depois colocamos, até que enfim acertou, melhorou a distribuição, só que dá uma olhada aqui na faixa. Diminuiu para 65. Diminuiu ali 2 metros de faixa. Mas para a gente ter uma distribuição mais uniforme. Dava até para testar, olha aqui o gráfico que ele te dá. Com 65, estava com 10% no carrossel, 15% no back-to-back, dava até para voltar para os 71, certo? Que ia dar 14. Se você olhar aqui, ir lá e fazer, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, por isso que eu gosto sempre de estar fazendo a prova. Melhoramos lá aquela distribuição. Dá para a gente voltar para 71, 21 metros? Dá, mas vamos refazer o teste. Talvez você tenha que ajustar de novo a posição dos bicos. Tá? Então é um teste muito simples, mas você tem que ficar fazendo tentativa e erro. Não dá para tirar base só com o relatório. Eu não gosto. Eu não assino embaixo se eu não fizer o teste depois de novo e ver se ficou bom. Com relação à deriva, recentemente, o SINDAC fez um trabalho lá no estado de Goiás, espetacular, tá? E o que eu estou propondo é algo semelhante, só que com a torre de deriva, que é aquele fio de nylon, não só papel hidrossensível. Isso aqui é um mapa de deriva, feito no estado do Pará. Esse trabalho não é meu, é do Javier.
É só um exemplo que eu estou utilizando. E de acordo com cada ponto coletado, a gente vai criando um mapa, mostrando até onde que pode estar aí nessa deriva, a distância. Tá? Aqui tá as unidades. Então esse é o nosso resultado de deriva. Agora o resultado de aplicação de sólidos tá aqui daquele vídeo que vocês viram. Deu para notar que estava caindo um pouquinho mais do lado esquerdo? O preço para aplicar esse fertilizante certo e errado é o mesmo. Então é um ajuste fino que a gente faz para melhorar essa distribuição e acabar com esse leque aqui a mais. Certo? Para estar evitando algum erro na hora de aplicação de semente, que é um mercado enorme aí também, né? Aplicação de semente e de fertilizantes. Então esses são um pouco dos nossos resultados. Tá? Se vocês entrarem lá no site, tem algumas explicações falando sobre a ferramenta, artigo, a gente está tentando divulgar o máximo possível. O que as pessoas pensam sobre essa ferramenta? E aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês que tem alguns depoimentos de pessoas que já fizeram a clínica e conheceram o serviço. Tá? Deixa eu dar o play nele aqui. A apresentação ela é online, que eu tive incompatibilidade com o meu computador. Está carregando ali. Eu acho que não vai passar. Oi? Hoje a gente está aqui para realizar uma clínica de aeronaves, onde o objetivo é a gente verificar qual é a faixa de aplicação adequada e como que está a distribuição da cauda dentro dessa faixa pré-determinada. Quanto custa fazer uma reaplicação? Quanto custa contaminar o ambiente em função de uma deriva? E quanto custa perder um cliente, ou você que tem o próprio avião, realizar uma aplicação com a superdose ou com uma subdose? Então a clínica de aeronave vem para resolver esse problema, para os pilotos terem segurança de qual é a faixa que ele está fazendo. A gente tem notado aqui que uma simples diferença em altura de voo tem contribuído muito. Então acompanhe aí conosco um pouquinho mais sobre a clínica de aeronave Sabre e do Pro. E para nós foi uma coisa fantástica, assim, o tipo de referência que a gente tinha antes era mais com papel hidrossensível. E hoje, com essa avaliação com fita, com corante, a gente avalia toda a extensão, a gente consegue avaliar falhas na aplicação, tanto em faixas como em deposição, no meio da faixa ou entre faixas, para a gente poder fazer melhorar a qualidade de deposição, ver se a gente tem que aumentar uma faixa, diminuir uma faixa, se a gente pode fazer com mais eficiência. A importância desse teste está sendo de grande valia para nós, devido à transparência que a empresa está nos dando. Esse teste está nos mostrando que as margens de segurança, todas as derivas
estão dentro de padrões que nos tornam uma agricultura eficiente e ambientalmente correta. Então a ideia da consultoria é trazer para o produtor rural, para o cliente, melhores benefícios e resultados melhores nas aplicações. O que está sendo feito? Uma análise das faixas para verificar a melhor distribuição e os melhores ajustes, seja de bico ou de atomizador, para que a gente possa ter uma aplicação mais regular, mais uniforme e mais segura. Isso traduz para o cliente em resultados melhores, incremento em produtividade e segurança nas aplicações. É muito importante para que a gente acompanhe dia a dia de campo, ter todos esses dados técnicos para a gente fazer nossas aplicações. A ideia do evento é trazer o que a gente tem de mais novo no mercado em tecnologia de aplicação, juntamente para o quê? Para mostrar para o agricultor o que a gente tem em melhoria, também garantindo a segurança, tanto para quem está aplicando, também para a proteção das cidades e também melhor aproveitamento do seu defensivo nas culturas. Eu gostaria de agradecer a cada um dos participantes que esteve presente aqui hoje, contribuindo para o evento. Evento esse que trouxe uma consultoria aí, onde vai trazer um pouco mais de comodidade, até mesmo para nós, aplicadores do setor. Pessoal, então essa aí é a visão de quem fez a clínica, de quem conheceu. Então a ideia nossa é fazer um teste simples para tentar aumentar essa qualidade das aplicações e muitas vezes até é possível aumentar um pouquinho o rendimento, tá? Não é uma promessa, mas às vezes é possível. Aqui é o agradecimento ao pessoal que participou dessa clínica. A gente tem 4 pacotes. Às vezes você quer avaliar só a faixa de distribuição, não quero ver potencial de deriva. Minha área tem soja do lado, então se for uma deriva para o lado ali, é soja, entre aspas. Então, às vezes eu tenho um apicultor próximo, eu aplico um produto que pode trazer risco. Então, para cada uma dessas demandas, tem um tipo de teste, tá? Esse aqui é o e-mail de contato. E a gente, não sei se vocês já receberam o PDF via WhatsApp, a gente tem uma garantia. Todo produto que te dá um resultado imediato, ele tem um valor agregado de mercado, certo? Só que se ele tem esse valor agregado, ele tem que te dar uma garantia. E essa garantia é absoluta. Se você está com a distribuição ruim e a gente não consegue aumentar essa distribuição, seu dinheiro de volta. Então você não paga. A gente cobra por aeronave configurada. Se você levar seu carro no mecânico, ele ficar 5 dias lá, depois de 5 dias você vai lá pegar o carro com o mesmo defeito, ele fala, mas você tem que me pagar 5 diárias. Porque eu fiquei 5 dias aqui com seu carro. Então não é assim que funciona, pelo menos do meu ponto de vista. Então a gente cobra por aeronave configurada, não conseguiu configurar, não resolveu, seu dinheiro de volta, tá? Então essa aqui é a nossa garantia. Que todo mundo fala, você está louco? Como é que você vai falar isso? Lógico que tem um contrato de satisfação, você vai ver se ficou bom, se não ficou, mas essa é a minha maneira de fazer a diferença. Eu venho de uma família mineira, tradicional, lá de Tupaciguara, eu sempre tive muita dificuldade de pedir dinheiro para os outros, Pedir dinheiro para o meu pai, eu tinha que trabalhar para ganhar o dinheirinho lá do fim de semana. Então acho que isso aí vem mais de mim, que como é que eu vou cobrar de um negócio que eu não arrumei, ou que não ajudou? Então a ideia é essa, se não resolveu, dinheiro de volta. Então entre em contato aqui, esse é o nosso site, a Casey vai te indicar para mim, então aqui também está o meu contato, o WhatsApp, tá? A gente tem feito isso no Brasil e também a gente tem viagens técnicas, quem quiser conhecer um pouquinho como é que os americanos estão fazendo essas clínicas, a gente faz geralmente em março, no começo de março a gente sempre vai para Arkansas, Oklahoma, tem essa oportunidade de ir lá, conhecer o pessoal fazendo a clínica lá, tá? Só entrar em contato conosco, não é uma viagem técnica com fim lucrativo, é só para levar o pessoal para conhecer, cada um compra a sua passagem, se tiver curiosidade de ver o que os americanos estão fazendo lá, a gente vai, tá? Sempre em março. Obrigado pela atenção, a apresentação minha estava online, por isso que às vezes ficou travando, por causa desse programa, eu peço desculpa. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Obrigado, pessoal.